E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Nosso texto de hoje compreende o capítulo 33 de Jeremias e se estende até o capítulo 35. No capítulo 33, nós observamos que o caos não estaria instaurado para sempre, que em meio ao caos, Deus estaria proporcionando algo maravilhoso. Olha só o vislumbre dado por Deus por intermédio do profeta Jeremias acerca da futura realidade de Jerusalém. Diz assim o versículo 10 e o versículo 11 do capítulo 33. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado e sem homem, sem animal nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Ou seja, o caos não duraria para sempre. Percebe o que Deus está nos dizendo nesta hora? O caos não durará para sempre. Muito em breve, o caos se converterá em milagre, porque aquilo que anteriormente se observava como um caso sem solução, muito pelo contrário, no futuro, tudo aquilo será fonte de bênçãos e de regozijo. Aonde está desolado e vazio, estará povoado e povoado com pessoas repletas de alegria e de ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o que você percebe como a realidade de Judá, que foi levada ao cativeiro e as ruas de Jerusalém ficaram vazias e destruídas, e então se convertendo num quadro completamente diferente mediante o cumprimento da promessa de Deus, podemos observar tudo isso e nos apropriarmos, porque hoje nós estamos vendo muitas pessoas vivendo num verdadeiro caos, mas que quando o propósito de Deus se cumprir através da volta de Jesus, então nós viveremos em meio a uma população que terá regozijo e alegria por estar vivendo diante da presença do Senhor. O mundo é um caos hoje, mas não será para sempre quando o reino de Deus for estabelecido. As promessas de Deus se cumpriram no povo de Judá, estes regressaram do cativeiro da Babilônia depois de 70 anos. Ei, as promessas de Deus quanto à nossa ida para casa vai se cumprir também em nome de Jesus. Observe o capítulo 34 e você percebe aqui a atitude impensada, ou melhor, a atitude descabida do rei Zedequias e o seu fim trágico. Você se recorda que o profeta enviou a mensagem de Deus para ele para que ele se rendesse a Nabucodonosor, que estava sendo usado como instrumento de juízo. E você observa que o rei Zedequias se recusou, chegou a acreditar num falso profeta que morreu dentro do período de um ano, como vimos no conteúdo de ontem. O rei Zedequias resolveu fugir, se refugiar e buscar auxílio em outros lugares, e ele foi abandonado até mesmo por aqueles que estavam lhe seguindo, de modo que ele foi capturado nesta fuga, porque não quis se render conforme a orientação divina, foi capturado, levado para a Babilônia, e o seu fim foi trágico. Além de contemplar com seus próprios olhos os filhos sendo assassinados, ele ainda teve estes mesmos olhos vazados e ficou padecendo no cárcere até o fim. Deus havia dito: olha, eu quero que os seus dias sejam dias de paz, mesmo em meio ao cativeiro. Mas ele recusou e quis construir e percorrer o seu próprio caminho. Ei, percorrer e construir o nosso próprio caminho, diferente daquele que Deus tem orientado, sempre resulta no pior. Às vezes somos muito pretensiosos, querendo acreditar que aquilo que decidimos e construímos para a nossa vida são muito melhores do que os planos que o Senhor estabeleceu. Sobre a orientação de Deus,
nós estamos num caminho seguro. Longe dela é caminho de morte. Observe que no capítulo 35 tem o versículo 19 que se destaca quando Deus diz: por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Por que Deus concedeu essa promessa de posteridade para Jonadab, filho de Recabe? O que tinha de diferente nos recabitas? Você observa que esta promessa extraordinária que se cumpriu em meio a uma geração corrompida de falsos adoradores foi porque esta família permaneceu fiel ao Senhor. A Bíblia não relata como ele fez para que muitos anos depois seus descendentes ainda permanecessem fiéis aos princípios que Deus havia estabelecido. Todavia, é um fato de que eles permaneceram fiéis e Deus então estende essa promessa maravilhosa. Gente, ninguém nunca perdeu por ser fiel ao Senhor. Muito pelo contrário, vale muito a pena ser fiel ao Senhor, não simplesmente pelas recompensas que podem advir em função de Deus honrar quem o honra, mas em especial pela paz que excede todo entendimento, por estarmos em harmonia com o céu. Então, em meio a uma geração corrompida, em meio ao domínio do mal, na época dos recabitas, ainda assim eles permaneceram fiéis, não se dobrando a Baal e, consequentemente, foram referenciais e maravilhosos para o testemunho de todo aquele que continua segurando firme nas mãos de Deus. Que sejamos também semelhantes aos recabitas, referenciais de pessoas que ficam segurando nas mãos de Deus a despeito da circunstância que o cerca. Deus te abençoe, graça e paz. Amanhã tem mais, estamos juntos no nosso Super Ano Bíblico.